O Renato, ele também não abriu sobre a doença, né? É. Deixou, as pessoas só descobriram depois que ele... As pessoas não abriam mesmo. Não... Aí, só que o que acontece, o problema dele passou a ser, a partir de 93, não a bebida, mas a depressão. Entendi. E eles viram que precisavam manter o Renato trabalhando, pra ele ficar com a mente funcionando, não... Então, por isso que ele faz aqueles discos solo, o Stonewall Celebration Concert em 94 e o Equilíbrio Distante em 95, pra mantê-lo ativo. O disco em italiano? Um em inglês e um outro em italiano. Tá. Beleza. As últimas entrevistas presenciais que ele deu foram no tempo do Equilíbrio Distante, ali no fim de 95. Quando vira pra 96, ele chama o Dado Bonfá e fala, ó, o negócio é o seguinte, eu não vou durar muito tempo, vamos gravar nosso último disco. É assim? Porque eles sabiam, quem sabia? O Dado sabia, Bonfá sabia, o Rafael sabia, a Leonice sabia, a mãe dele não sabia, não soube. É até. mesmo? Uhum. Ih, tem uma história muito louca, cara. O pai soube depois, e acho que a irmã não sabia também. Então só algumas pessoas sabiam. Beleza. E a partir daí o Renato nunca mais apareceu, não deu mais, ele só deu entrevista por telefone, quando foi presencial não permitiu foto. E aí eles começam a trabalhar A Tempestade, que era para ser um disco duplo com todas as músicas possíveis. A ideia era assim, ó, vamos despejar tudo. Vamos despejar tudo, porque e a depois Tempestade por causa de Shakespeare. Ou não? Mas assim, esse é difícil de entender os significados agora, porque ele já não explicou muito, ele não deu muitas entrevistas. Não deu tempo, Então, eu acredito que sim, pode ser por causa de Shakespeare, mas não é possível explicar exatamente por que ele decidiu dar esse nome. Cara, e aí, esse foi um período muito complicado. Aí o que eles fizeram? Até quem produzia até o descobrimento era o Ayrton Bahia. Pra menos pessoas soubessem, o Dado é que passou a produzir. Porque aí... Fechou um círculo. Fechou um círculo para que ele só convivesse com poucas pessoas e tal. Cara, e aí eles começam a trabalhar nas músicas, e aí eles começam a gravar. E o Renato quer saber só que o Renato não vai ao estúdio. É tudo por telefone. Ele liga pro Dado todo dia para saber como é que tá. Liga pro Carlos Trilha, o Carlos Trilha se envolve na produção do disco. Só que, cara, o Renato o tempo inteiro colocando problema, assim. Ele estava emocionalmente instável e ele exigia muito, ele cobrava, falava, uma droga, tem que fazer de novo, quero ouvir as fitas. Aí o Reginaldo Ferreira, que era hold da banda, pegava a fita no estúdio e levava pro Renato pro apartamento dele, pra ele não sair de casa. Entendi. Aí ele ouvia, ligava. Nossa, tudo separado. Dado, tá horrível, isso aqui tem que refazer de novo, vocês estão esquecendo que é a Legião Urbana, não sei o quê. E aí, muita discussão, briga, papá. E aí chegou a hora que o Renato teve que gravar as vozes. Aí ele foi, cara, a galera chegou de bengala. Pô. Só que assim, o que ele falava pra quem ouvia era que ele tava em depressão. Eu tô com depressão clínica, tô num momento complicado. Né? A galera não sabia exatamente o que tava acontecendo. Cara, beleza, ele foi, apareceu, gravou as vozes. E assim, algumas pessoas acham que são as vozes guia, né, que ele gravou. Tipo assim, as vozes... que você faz uma voz primeiro para depois gravar a voz oficial. Mas não, assim, aquelas são as vozes oficiais, porque ele realmente não tinha forças. E ele não tinha como voltar depois, porque ele estaria cada vez mais fraco. Entendi. Cara, beleza, eles foram descarregando música após música. E aí o tempo foi passando, e o disco foi atrasando. E as últimas vozes ele gravou ali entre abril e maio. Depois ele não apareceu mais, assim, a partir de maio, junho, ele se fecha no apartamento, o pai dele vem de Brasília e começa a ficar com ele, eles já chamam enfermeiros, ele entra numa depressão bem profunda. A última entrevista ele dá por telefone, acredito que foi em julho. A última entrevista presencial foi em junho, se eu não me engano, foi pro Marcelo Frois. Essa entrevista foi lançada num disco depois, você escuta, a voz dele tá bem assim. Ele tá fraco. E não dá pra saber muito bem. Eu tô numa depressão Marcelo clínica. dos Titãs? Não, Marcelo Frois é um pesquisador. Jornalista. E... aí beleza. Eles gravam o disco. Eles finalizam o disco. Só que não ia dar tempo de lançar duplo. Então, escolheram 15 músicas. 14 ficaram de fora. E aí lança A Tempestade. Dá um mês e ele morre. Cara, um mês depois que lança? E a história também a morte, ele morreu de madrugada, o pai dele conta que estava no... Só ficava o pai dele e 2 enfermeiros, eu acho que eram 2. E aí Quando que vaza pra imprensa? Da AIDS? Só depois que ele morreu. Só depois? O médico deu entrevista no Jornal Nacional naquele dia. Na verdade, assim, tinha muito boato. A última entrevista publicada foi no Estadão, e aí até o Ricardo Alexandre que fez. Ele escreveu assim, não perguntamos se Renato está com AIDS. Isso mostra como que era algo que estava rolando, né? Entendi.
2 dias antes dele morrer, a mãe dele liga pro seu Renato, o pai dele era Renato também, né? Ela liga pro seu Renato e fala, Renato, eu quero ir aí pra ficar com o Júnior. E eles já tinham combinado que não era pra ela ir. Tipo, entre eles, assim, ó, se a Carminha quiser vir, Não deixa. não deixa. Ele falou, não, amor, tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo certo, pode deixar. 2 dias antes dele morrer. Um dia antes disso, o Dado viu ele pela última vez. O Rafael Borges, empresário, ligou e falou, Dado, vamos lá que parece que o Renato tá meio mal, cara. Cara, eles foram e o Dado conta que ele tava, tipo, na cama com os enfermeiros, tipo, quase esquelético, assim, não reconheceram. Pô, Renato, o enfermeiro falou, Renato, olha aquele cara ali. Olhou assim, quem que é ele? É o guitarrista da minha banda. Falou assim, deu tchau. O Dado sai, disse que se trancou no banheiro, começou a chorar. E aí isso foi, acho que na terça, né? Aí a ligação da Carminha, acho que foi na quarta. Na sexta de madrugada, os enfermeiros foram lá no quarto do pai do Renato. Seu Renato. O que foi? É o Renato. Renato Filho, no caso, né? O que aconteceu? Ele morreu. Cara, daí beleza. E aí a imprensa descobriu e teve um comunicado. Aí o médico foi entrevistado pelo Jornal Nacional ali no cemitério. Ele foi cremado. Na verdade, ele foi cremado, né? Ele foi pro cemitério do Caju, onde teve um velório. E depois as cinzas dele, alguns dias depois, foram jogadas no... não sei se é Parque Burle Marx, não sei como é que é o nome. Ou foi projetado pelo Burle Marx, mas é que é lá no Rio. E aí que o pai soube que era isso. Só aí. Só aí. Caramba. Então foi isso. Então ele ficou até o último. Mas assim, até hoje não se sabe. É que assim, existe um debate sobre se ele foi vítima da AIDS ou da depressão. Entendi. Porque o que a mãe dele coloca sempre quando é entrevistada é que uma enfermeira, alguém que analisou o corpo do Renato, disse que ele não tinha carga viral alta. Ah, é? Porque assim, a AIDS não é uma causa imediata, né? Ela tem causas associadas a ela. Exato. E a causa imediata dele foi uma infecção urinária. Tenho quase certeza. Mas a questão é o que é que o levou a desenvolver esse quadro? Tudo pode ter sido a AIDS, com certeza, né? Porque ele não tinha mais forças para lutar contra a doença. Mas aí tem esse porém. Mas também é uma discussão que acho que pouco importa, assim, né? Não importa muito. Mas ele estava deprimido, com certeza. Estava muito deprimido. Tá legal. E aí ele falava...